E hoje eu queria dividir com vocês uma passagem conhecida de vocês, e gostaria de ler em duas versões. Uma versão tradicional, não é, do João Ferreira de Almeida, e a versão nessa Bíblia aqui, onde eu falei sobre essa Bíblia, que é a Bíblia, a mensagem na linguagem contemporânea de Eugene Peterson, para vocês verem a diferença, né? Então, se você trouxe sua Bíblia, abra no Salmo de número 1. Um salmo que não parece, mas é de encorajamento. Salmo 1 é o salmo que abre o livro dos Salmos de uma forma maravilhosa. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a correntes de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse salmo a gente praticamente sabe decorado. Eu vou ler nessa versão. Olha como é diferente e é positivo. Como Deus deve gostar de você. Você não aparece no bar do pecado. Você não anda à espreita no beco sem saída. Você não frequenta a escola dos desbocados. Pelo contrário, você vibra com a palavra do Eterno. Você rumina. Quem tem gado sabe o que é essa palavra. Você rumina as Escrituras dia e noite. Você é como uma árvore plantada no Éden, dando frutos novos a cada mês, que nunca perde suas folhas e que está sempre florescendo. Você não é de jeito nenhum como os perversos, que não passam de poeira ao vento, sem defesa nos tribunais. São companhia imprópria para as pessoas inocentes. O Eterno traça o caminho que você escolhe, mas o caminho que eles escolheram é uma pista escorregadia. Impressionante, não é? Da outra dimensão. Oremos mais uma vez. Querido Pai, abrimos a Tua palavra para meditar nela e pedimos que o Teu Espírito Santo seja com as palavras da nossa boca e o meditar no nosso coração. Que o Espírito Santo nos ilumine para entender um pouco mais da Tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse salmo fala de prosperidade e fala de uma pessoa realizada, uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa feliz. Bem-aventurado é traduzido também por feliz. Feliz é a pessoa, bem-aventurado é a pessoa. E o salmista, num certo sentido, vai dar uma receita de felicidade.
E as mulheres têm a possibilidade de entender melhor esse salmo, porque ele é dado como uma receita. E quem mexe com receita, a não ser o Ismael, que também cozinha, entende melhor do que nós homens pobres mortais, que não sabemos fazer comida, a gente não entende de receita. Mas esse salmo foi escrito, provavelmente por Davi. Ele foi produzido numa época em que o povo de Deus estava passando por uma depressão. E a gente sabe que hoje a doença do século é a depressão, né? E os suicídios está abundante, a gente está preocupado com isso. E por que o povo estava nesse período de depressão? O que estava acontecendo com eles? Vocês sabem que o Senhor separou Abraão, lhe deu uma família e disse: olha, você vai ser uma grande nação e você vai abençoar todas as famílias da terra. Nessa época, o povo de Deus já está formado. E Deus então leva o povo para que chamado no mapa Crescente Fértil, que é Israel. É um retângulo assim, de cima para baixo. E Deus colocou, na época do Velho Testamento, essa nação bem no meio do mundo civilizado daquela época. Porque tinha para o norte, tinha a Síria, Babilônia, e para o sul tinha o Egito e outros países bem mais adiantados que Israel. Eram civilizações, reinos dos faraós, com muito desenvolvimento. Israel está ali colocado bem no centro. Para quê? Para servir de testemunho para as outras nações. Israel foi formado para ser bênção para as nações. Era para dar o testemunho que existia um verdadeiro Deus. As outras nações tinham seus deuses, seus ídolos de todo tipo. E é interessante que Deus fez estrategicamente isso para que as nações conhecessem aquele povo e olhassem para aquele povo e chegassem à conclusão: o que esse povo tem? Um povo humilde, praticamente seminômades, moravam em tendas, pobres, não tinham riquezas, eles tinham a terra, que Deus prometeu, a terra que manava leite e mel. Mas assim, não eram desenvolvidos como outros povos. Mas era para as outras nações: o que esse povo tem que eles são tão felizes, são tão alegres, são tão realizados? E a resposta deveria ser: porque eles têm Javé, eles têm Yahvé, Jeová, o Deus verdadeiro. Mas acontece que eles tinham as caravanas que, por exemplo, o Egito, eles faziam as caravanas e levavam para o norte. Não levavam para Israel, porque Israel não tinha condições de comprar os produtos. Levavam para a Síria e para os reinos do norte. Mas eles tinham que obrigatoriamente passar por Israel. Todo Israel, do começo ao fim. E vice-versa. Os do norte também tinham as suas caravanas, onde eles levavam os produtos, tecidos, joias, alimento e tantas outras coisas. E eles levavam para o Egito e passavam também para Israel, por Israel. E, obviamente, aquelas caravanas passavam, aqueles homens, camelos, cavalos, e o povo, ninguém é de ferro, então ficava ali parado, vendo aquele desfile, como, digamos assim, um desfile de carnaval lá no Sambódromo, né? Aquela coisa bonita, que enchia os olhos. Imagina as caravanas levando as mulheres, as manequins daquela época,
onde mostravam os vestidos, os tecidos, os adereços, as joias, e N coisas, N produtos. E imagina as mulheres olhando aquilo tudo. Nossa, mãe, puxa, se meu marido me desse aquele vestido, aquele tecido, entendeu? Eu me sentiria mais mulher, mais feminina, etc, etc, etc. A mesma coisa os homens ficavam vendo aqueles homens passando com produtos, né? Passando com camelos, né? Importados. E certamente eles pensavam, nossa, se eu tivesse um camelo 0 quilômetro assim, eu me sentiria mais realizado, eu me sentiria mais homem, né? E você pode imaginar o que passava na cabeça dessas pessoas. Mas eles também importavam os deuses deles. Toda cultura tem os seus deuses. E eles importavam os seus deuses. E tinha deuses de todo tipo, de todo tamanho. Tinha deus em chaveirinho, que você podia pagar baratinho e ter o seu deus no chaveiro. E tinha deuses pequenos, grandes e tudo, e eles levavam os seus deuses. E muitas vezes, eles, escondidos, compravam esses deuses. Por quê? Porque Javé, que era o Deus deles, eles não podiam fazer imagem nenhuma de Deus. Eles não podiam imaginar como é que era Deus. Eles não podiam nem pronunciar o nome Javé. Era um Deus que não podia pronunciar o nome. E vejam, a gente reclama do povo de Israel, que deu muito trabalho para Deus, mas eles não tinham como a gente tem hoje a imagem de Deus em Jesus Cristo. Eles não tinham essa revelação. Hoje nós temos claro que Jesus Cristo, um homem Deus, mas isso é bem antes. Então eles sofriam muito, porque Deus nos fez com uma imaginação. Você vê tudo isso aqui, a gente imagina, olha que bonito isso aqui. Mas eles não podiam, não tinham a cruz, não podiam fazer símbolos de Deus, nada. Eu fico dizendo, era uma aridez assim, eu nem sei como que eles conseguiam adorar a Deus, ser fiel a um Deus que eles não conheciam. É bem diferente da gente, porque nós olhamos para trás e temos Jesus Cristo, embora que nós já não tenha a imagem de Jesus, mas era homem, e toda a história da salvação está completa. Bom, enfim, eles então começaram a inverter o propósito da nação, do povo, em termos da vontade de Deus. Em vez das outras nações serem influenciados ao passar por eles, serem influenciados por Javé, pelos usos e costumes deles, né? Deles adquirirem a Torá, por exemplo, a palavra de Deus, começou o processo inverso. Eles começaram a desejar o que aqueles outros povos tinham, desejar a sua cultura, desejar os seus deuses, e desejar as suas filosofias de vida, porque toda nação, todo povo, vocês podem ver que o Brasil, a gente tem uma cultura, os Estados Unidos têm outra cultura, a China tem outra cultura, os japoneses têm outra cultura, cada nação tem uma cultura, e agora tem uma cultura global dos Estados Unidos. Os Estados Unidos querem ditar o American Way, quer dizer, a forma americana de viver, para o mundo todo, e nós, num certo sentido, aqui no Brasil, a gente segue o jeito americano de ser. Lá começou o divórcio, logo no Brasil a gente também tem divórcio. Começaram os hippies lá, a gente foi atrás dos hippies. Liberação das drogas, a gente vai, né? Tudo que eles fazem, principalmente a Califórnia, a tendência nossa aqui no Brasil é imitar roupa, filosofia, jeito de família, né? A independência das mulheres lá, econômica, chegou aqui também.
Então, ainda bem que os americanos têm uma cultura cristã. Mas imagina se não tivesse uma cultura cristã, né? Uma Rússia ou países da Europa que são pós-cristãos, não são mais nada, são secularistas. Então, eles começaram a imitar, a assimilar a cultura, os deuses, a fé, o tipo de fé. E aí começou o processo de depressão neles, de tristeza. Por isso que o salmista diz assim, olha, bem-aventurado a pessoa, o homem, que não anda, vejam bem, no conselho dos ímpios. Aqui ele põe, muito interessante aqui, que ele diz assim que você que não aparece no bar do pecado. É uma linguagem, e no certo sentido, a gente pensa que o pecado só está nos botecos, mas não é apenas isso, é uma coisa mais sutil, é andar no conselho daquele que não tem Javé, não tem Deus. Num certo sentido, nós estamos semelhantes a este povo aqui. Por quê? Porque nós somos o Israel de Deus. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Só que Deus nos inseriu no contexto da sociedade. Vocês estão aqui dentro dessa cidade, nós somos cidadãos do céu, mas somos cidadãos brasileiros também. Nós estamos no contexto aqui, negociando, trabalhando, ganhando o nosso sustento aqui. Só que a igreja foi colocada aqui à semelhança de Israel, para testemunhar para os cidadãos da cidade, da sociedade brasileira, para testemunhar a respeito de Deus, dos nossos valores de família, de casamento, nossos valores morais, nossos valores éticos. Acontece que muitas vezes, a semelhança deles aqui, nós começamos a viver conforme a filosofia daqueles que não têm Deus. Por exemplo, vocês vão concordar, a mídia. Nós temos a mídia, a Rede Globo e todas as outras mídias. E eles querem impor o que eles acreditam em nós, na nossa família, nos nossos filhos. E eles bombardeiam a gente diariamente. É só olhar as novelas e os programas de humor, de entretenimento. E é feito tão bonito, é um colorido tão maravilhoso, um som tão maravilhoso, que às vezes eles estão ensinando uma porcaria, uma coisa absurda, mas a gente fica, que coisa maravilhosa. E sem a gente perceber, a gente começa a assimilar e trazer para o nosso lar, para a nossa família, para o nosso casamento, para a nossa casa e até para a nossa igreja. Toda essa crise política, toda essa crise econômica, a gente tem a tentação de trazer isso para a nossa vida, para a nossa comunhão, para a nossa sociedade eclesiástica. E aí você vê as igrejas agora com a tal da teologia da prosperidade, que só pensa nisso. As pessoas não têm mais valor, quem tem valor é a grana. Se você tem muito, você vale muito. Se você tem pouco, você vale pouco. Se não tem nada, você não vale nada. Infelizmente, muitas igrejas evangélicas estão nessa filosofia ímpia. E aí, a igreja fica fraca, não tem testemunho. Nós temos os políticos evangélicos, mas que testemunho esses políticos dão? Muitas vezes é uma vergonha para nós. Isso estava acontecendo aqui com o povo lá em Israel. Há
3.000 anos atrás. E ele diz: olha, vocês querem voltar a ser bem-aventurados, querem ser felizes de novo, vocês precisam abandonar esse caminho dos ímpios, esse conselho, esse jeito que eles se ensinam vocês de viver. Vocês estão aprendendo com ímpios. Aí ele tem uma progressão. Vocês ficam parados no caminho dos pecadores. Quando eles passavam, eles ficam parados ali, parados no sentido de desejando: ah, como eu gostaria de ser assim, ah, como eu gostaria de ter isso. Nós somos ainda, é o já e o ainda não. Jesus nos transformou, mas ainda não. E a gente vive esse conflito, né? Então a gente é frágil. E às vezes você não aguenta as tentações, o que a sociedade, o que Satanás oferece. É muito bonito. A Igreja Católica pintou Satanás, aquele chifre, aquela coisa horrível, mas não é. Ele se apresenta como um anjo de luz. E ele apresenta a antivida com uma forma maravilhosa, e a gente fica encantado. E o salmista diz: não se detenha no caminho dos pecadores. Não faça isso, isso é muito sutil. Você tem que pedir a Deus discernimento, né? E pedir: sonda-me, ó Deus, veja se eu estou no caminho mau. Você tem que diariamente orar assim: sonda-me, ó Deus, e vê se há algum caminho mau, se eu estou nesse caminho, parado nesse caminho. Você tem que pedir ajuda a Deus, porque o seu coração é enganoso, o nosso coração é enganoso. Se eu fosse simplesmente fazer um balanço da minha vida, o meu coração diz: não, você está muito bem, você dá seus dízimos, você lê a Bíblia, você vai nos cultos, você nunca atrasa nos cultos. O nosso coração é enganoso. Por isso que a gente precisa da ajuda do Espírito Santo para discernir o que nós estamos fazendo de certo e fazendo de errado. E aí ele termina aí dizendo assim: não sente na roda de escarnecedores. É muito difícil interpretar isso. O que é roda de escarnecedores? Quando você vai fazer exegese do Velho Testamento e análise, como é que ele diz aqui? Ele diz aqui outra coisa. Não frequenta a escola dos desbocados. Eu prefiro esse aqui, mas tem que interpretar. É o seguinte: sentar na roda de escarnecedores é sentar na roda dos religiosos. Dos religiosos. Deus, ele tinha um relacionamento direto com o seu povo, e o fato do povo adorar tinha efeitos na vida pessoal e particular deles. Os outros povos não era assim. Os deuses deles exigiam sacrifício, eles davam o sacrifício e depois viviam como eles queriam. Então eles tinham as cerimônias com muita música, com muito símbolo e tudo, mas tudo era como um sino que toca, mas não tem vida. Aí, vejam bem, Israel começou também a imitar. Ou seja, eles iam no templo e eles iam na sinagoga, adoravam a Deus, mas na verdade ali se tornava uma roda de escarnecedor. Por que escarnecedor? Porque eles vinham adorar, mas assim, acabava a reunião, eles voltavam para suas vidas e Deus não tinha mais nada a ver com a vida deles. Só ali na cerimônia, no sacrifício, onde eles vão cumprir o dever deles e desencargo de consciência, e eles prestavam aquele culto de adoração ao Senhor, mas depois, no dia a dia, eles viviam suas vidas.
E Deus não tinha nada a ver com o que eles faziam nas famílias e nos negócios, na vida dele. Então, o salmista diz: vocês estão assentando na roda dos escarnecedores. Agora vê que nós também corremos esse risco de transformar o evangelho de Jesus Cristo, a igreja, a comunidade da igreja, num ato religioso. A gente vem aqui, reúne, canta, entendeu? Mas assim, da boca para fora, para cumprir um ritual. Se eu não for na igreja, eu não vou me sentir bem. Vemos aqui, mas não é um culto de adoração, é um ritual. Daqui a pouco acaba e a gente vai embora e nós vamos viver nossas vidas. Só, Deus, até amanhã, até domingo que vem, até domingo que vem. Nós não podemos julgar ninguém. Só Deus que pode julgar. Mas, se fazermos isso, o que vai acontecer? Vai acontecer que a gente tem uma igreja frágil. A gente tem uma igreja cristã cheia de dificuldades, com gente deprimida, com brigas, com intrigas, com erros, com pecados. A gente sabe que nós somos pecadores. É claro que nós somos pecadores. E quando a gente reúne aqui, é por causa do sangue de Cristo, que nos lava, nos purifica. Estamos aqui para isso. Todo culto tem que ter um momento de confissão dos pecados, como comunidade, como igreja. E todo dia nós temos que ter esse momento nosso, trancarmos no nosso quarto, escondido para ninguém ver, ninguém ouvir, só Deus, e ali derramarmos a nossa vida, a nossa alma, e dizer: Senhor, me perdoe, Senhor, me perdoe, sonda-me, me perdoe. Mas a tentação da coisa religiosa, entendeu? De cumprir os deveres, e a gente sai da religião orgulhoso, batendo no peito e dizendo: graças te dou, Senhor, porque não sou como os demais tupienses. Não sou como os demais tupienses, que estão agora, quem sabe, em suas casas, vendo o Fantástico. Ou lá nos bares, ou sei lá onde. Estou aqui na igreja, cumprindo meu dever de presbiteriano. E Deus resiste ao soberbo. Então, às vezes a gente não sabe por que a gente está enfrentando dificuldade. É porque a gente está mais para a religião do que para o evangelho. E aí vem as consequências. Não é nem castigo de Deus, não é nem disciplina de Deus, são consequências. Bom, essa é a parte negativa, porque ele está mostrando. Agora vem a parte positiva, graças a Deus. Aí ele diz assim: não faça isso, pelo contrário, olha o que ele diz. Pelo contrário, antes o seu prazer, o seu deleite, está na lei do Senhor. E quando ele fala aqui a lei do Senhor, é justamente a Torá, que é todo o jeito que Deus, a aliança que Deus fez com o seu povo. Se vocês forem fiéis a mim, crerem em mim, se vocês me obedecerem, eu vou abençoar vocês. Claro que eles aqui estão na época da lei, não estão ainda na época da graça. Tem graça aqui, mas é a época da lei, assim: se vocês me obedecerem, eu abençoo vocês. Se vocês me desobedecerem, eu desço a mão sobre vocês. Aqui Deus ainda não está descendo a mão sobre eles. A hora que Deus desce a mão é quando Deus manda uma nação e vai lá e leva Israel todo a ser escravo. Aí é a mão de Deus. Mas aqui ainda não. Aqui Deus está dizendo: olha o que vocês estão fazendo. Não sigam por esse caminho. Abram os olhos.
Voltem à minha palavra, voltem à minha lei, meditem nela. Meditar, aqui usou a palavra certa, é ruminar. Ruminar é você. Eu estou falando aqui para vocês, o professor da escola dominical ensina, você ouve aquilo, guarda, aí você vai para a sua casa, para a sua vida, aí depois você tira, como um animal, né? E fica ruminando, fica pensando. Deveria ser isso no culto doméstico. O que o pastor domingo falou? Então, conversar com os filhos e tudo na casa. Vamos ruminar isso. Vamos pensar nisso. E tirar o quê? Tirar as vitaminas da palavra de Deus. Aqui tem vitamina A, B, C. Porque muitas vezes a gente pega a Bíblia e fica só com a lei. Mas aqui a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito é que nos dá vida. A letra nos dá religião. A gente vira legalista. Você vem na igreja? Você não está vindo na igreja. Você não está orando. Você não lê a Bíblia como eu leio. Você não dá oferta. E a gente vive legalista. A gente se torna legalista. Mas aqui ele está dizendo, não, rumine para que você entenda a lei do Senhor. A lei não veio para nos proibir, a lei veio para nos proteger de nós mesmos, e do pecado, e de Satanás. Às vezes a gente pensa, a lei de Deus é uma coisa difícil. Não, tenha prazer, tenha alegria de me obedecer, me conheça. Se você me conhecer, você vai ser feliz, você vai ter alegria. Mas muitas vezes a gente tem ideia de um Deus. Na minha adolescência, me pregaram um Deus assim, que eu estou vendo o que você está fazendo, rapaz, eu vou pegar você ainda. E às vezes a gente tem medo de Deus, e a gente se esconde de Deus na religião, na igreja. Olha que coisa interessante. Então ele diz, olha, pelo contrário, né? Tenha seu prazer na lei do Senhor e nela medite de dia e de noite. Ou seja, conheça a palavra de Deus. Eu nessa terceira idade, eu estou tendo uma experiência maravilhosa, porque eu voltei a estudar, fazendo mestrado, doutorado, e a gente fica estudando de Gênesis e Apocalipse. E estou maravilhado, porque são coisas novas. Toda vez que a gente vai às Escrituras, a gente aprende alguma coisa nova. Deus fala com a gente, é impressionante. E se você pega uma outra tradução, mais ainda. E se eu pego uma outra tradução, mais ainda. E assim, hoje, o que eu sei sobre família, sobre casamento, eu queria ter sabido isso há 30 anos atrás. Eu daria muito menos trabalho para Ivone. Eu teria criado meus filhos muito melhor. Infelizmente, só agora que eu fico sabendo de algumas coisas. Eu sabia coisas no passado. Eu me converti na adolescência. Deus me abençoou muito. Mas eu podia ter sido abençoado muito mais ainda. Então, ele vai agora dizer o que acontece com alguém que conhece a vontade dele, que leva a palavra de Deus a sério, que faz da palavra de Deus o seu manual de vida. Porque a gente, nós crentes, nós temos outros livros de autoajuda. Como que devemos nos comportar com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com os nossos negócios, os cursos de economia, não é? Os cursos, a psicologia agora dita como é que a gente deve agir. E a gente vai abandonando as Escrituras e a Bíblia fica um livro religioso para só se ler no domingo, acompanhar o pastor. E vai ficando na gaveta, vai ficando abandonado. Mas eu já conheço as Escrituras. E Deus falou, tudo bem, você conhece a Escritura? Então volte. Agora, no doutorado, o meu desafio é ler toda a Bíblia de novo, de uma vez só. E é fantástico. Muda a sua idade, muda o seu entendimento da palavra de Deus. Você é adolescente, você entende de um jeito. Na juventude, você entende de outro. Na maturidade, você...
E agora, na terceira idade, eu estou vendo que a Bíblia é completamente nova para mim. E é muito gostoso meditar nela. E aí ele diz assim, ó. Ele, essa pessoa, você, o homem, será ou é como árvore plantada. Agora aqui, olha o que ele diz aqui. Olha que interessante. Você é como árvore plantada no Éden. Porque árvore era símbolo de vida. Vocês têm que lembrar que aqui é uma região árida, de muito deserto, areia. Embora aquela terra lá é uma terra de jardim. Nós estamos ali falando perto do jardim do Éden. Mas nessa tradução, provavelmente eles viram alguma referência no hebraico, diz uma árvore plantada no Éden. Ou seja, o salmista vai lá no Éden e fala de uma árvore plantada lá no Éden. Qual árvore que foi plantada no Éden? Vocês lembram? Qual foi? Hã? Não. A árvore da vida. A árvore da vida. Porque ele está falando aqui de Jesus Cristo, do Messias. Ele vai descrever agora Jesus Cristo. Ele é como a árvore plantada no Éden. Jesus estava plantado lá no Éden. Aquela árvore que nós não comemos. Preferimos a árvore da ciência do bem e do mal, que também estava no meio do jardim. Mas tinha outra árvore que não nos foi proibido, a árvore da vida. Se Adão e Eva tivessem comido daquela árvore, estaria vivo até hoje. Porque era a árvore da vida. Então ele diz, olha, você é como uma árvore plantada. Agora, o que quer dizer essa árvore plantada? Quer dizer que não foi uma árvore que nasceu por acaso. Se você entender isso que o salmista está entendendo e tomar isso para você, isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Porque você vai entender que você está aqui em Tupi, está nessa igreja, porque foi propósito de Deus. Deus colocou você aonde você está. Você não está aqui por acaso. A gente tem conversado com o casal lá, com o Ismael, né? Eu falei, eu era lá de São Paulo, mas aí aposentei e vim para cá. Aí eu pergunto, mas Ismael, por que você vem para cá? Porque às vezes a gente não tem consciência do que, onde é que a gente está, o que está fazendo. Eu decidi. A gente não tem consciência que Deus dirige nossos caminhos, Deus dirige a nossa vida, nos mínimos detalhes. Você imagina se Deus decidir, não, o coração do Haroldo, dá uma paradinha aí, descansa um pouquinho. Já era. Mas a gente não tem essa consciência que Deus nos tem nas mãos e nos planta onde Ele quer, com propósito. Você já pensou por que você está aqui em Tupi? Podia estar em Dracena, podia estar em Presidente, não sei a cidade que estão aqui, Presidente Prudente, podia você estar nos Estados Unidos, podia você estar no Japão, podia você estar na Europa, na Alemanha. Por que você está aqui no Brasil? Você já pensou? Por que você está na idade que você está? Eu fico perguntando a mim, Senhor, por que eu cheguei aos 70 anos? Como, Jaziel? Você queria que eu recolhesse você aos 30, aos 40? Você está reclamando de quê? Você está vivo aos 70 anos, seu pai faleceu, tinha 60 anos, eu recolhi seu pai. Por que você está nessa idade? E às vezes a gente reclama da idade. A gente reclama da nossa profissão. Por que eu sou isso? Podia ser aquilo outro.
Tem gente que reclama porque nasceu homem, queria ser mulher. Ou nasceu mulher, queria ser homem. Tem gente que reclama que nasceu nessa época, gostaria de ter nascido há 100 anos atrás, há 200 anos atrás. Ou ter nascido para frente. Por quê? Porque não tem consciência de que é o que é, porque Deus planejou isso antes da fundação do mundo, gente. Isso é difícil de entrar na nossa cabeça, porque nós somos limitados. Nós somos limitados. A gente vê um palmo na frente do nariz. E a gente não tem consciência que nós fomos plantados. Alguém plantou a gente. Isso quer dizer que há um propósito. Nós não nascemos por acaso. Deus nos plantou na nossa família. Deus casou você com seu cônjuge. Ah, pastor, o senhor fala isso porque o senhor não conhece meu marido, esse mala sem alça. Ah, isso não. Você está falando isso que não conhece minha esposa, a mulher richenta. A gente não tem consciência que Deus nos uniu, Deus formou seus filhos. A gente mesmo, hoje soube do milagre do pastor, né? A esposa dele não podia ter filhos e o milagre aconteceu. E tem aquele casal precioso, que ainda vai dar muito mais alegria para vocês, que vocês não sabem. Então, ele disse, você será como a árvore plantada. Essa árvore plantada foi Jesus Cristo, obviamente. Aí ele sai descrevendo como é uma árvore plantada. Ó, uma árvore plantada junto a correntes de águas. Então, o que a árvore precisa é de água para viver. E Deus, e ele está dizendo, vocês foram plantados junto à corrente de águas. Para você não reclamar da sua família, do seu dinheiro, do seu emprego. Transforme seu emprego, transforme a sua família, transforme a vida em rios de águas. Agradeça a Deus por sua sogra. Ah, pastor, agora o senhor exagerou. O senhor não conhece minha sogra. O senhor não conhece minha família, o senhor não conhece meu irmão, meu primo, meu filho. Tem gente que fala mal, eu já vi um irmão falar, meu filho é um ímpio. Eu falei, não fale uma coisa dessa, pelo amor de Deus. Porque Deus nos colocou, o que tem ao redor de nós são águas preciosas. Então, olhe ao seu redor e veja as águas que Deus colocou. Mude a sua mente. Se você olha com o olhar de Cristo, com o olhar do Evangelho, com o olhar de Deus, você vai ver seus vizinhos como pessoas que são ovelhas do Senhor. Eles não sabem ainda, mas são do rebanho. É só você contar para eles. Oh, vizinho, você não sabe, mas você é presbiteriano, viu? Vizinho, você não sabe, você é batista, viu? Então, ao redor de nós, Deus coloca rios de água viva, e nós às vezes não conseguimos ver por causa da nossa miopia espiritual. Jesus olhava e via os rios. Por isso que ele chamava as pessoas, chamava os discípulos. Quando ele começou o ministério, a multidão vinha atrás dele. Ele chegou para a mulher e disse, eu tenho água viva. Eu sei essa água aqui, agora se você beber da água que eu der, você nunca mais terá sede. Que loucura. Então, ele diz, plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Vamos ver o que ele diz aqui. Como uma árvore plantada no Éden, dando frutos novos a cada mês. Bom, nenhuma árvore dá fruto a cada mês. Certo, dona? Ela plantou lá a romã, dá romã cada mês?
É verdade? Eu acho que uma árvore dá fruto quando que é a estação dos frutos? Quando é outono? É o outono. Hã? Sim, mas assim, na estação, é de outono. Não tem primavera, que é das flores, outono. Então, aqui está dizendo todo mês, nessa tradução. Aqui diz assim, que no devido tempo dá o seu fruto. Se formos levar isso aqui a sério, é meio estranho, biologicamente, né? Porque a árvore não dá fruto todo mês. Mas o que você pode interpretar é o seguinte, que na verdade ele não está falando de árvore mesmo. Ele está dizendo, será como uma árvore que dá o fruto todo mês. Eu acredito que aqui está dizendo isso, que a nossa vida é frutífera todo mês. O mês todo e todo mês. Quer dizer, ele nos planta e nos rega para que a gente dê fruto. Há um objetivo na sua vida. Você tem um objetivo, tem um propósito. O propósito é você frutificar. A religião inverte isso. Nós, muitas vezes, somos religiosos no sentido que a gente vem para receber bênção. Eu venho na igreja para ser abençoado. Eu gostei daquele cântico que a gente cantou aqui, que falou assim, como que é? Eu vou abençoar e ser abençoado. Primeiro abençoar. Jesus disse, é melhor dar do que receber. Na filosofia ímpia, é melhor receber do que dar. É melhor receber. Eu quero é receber, eu quero é minha bênção. E hoje, os irmãos vão na igreja para receber a bênção e não pedem mais. Eles decretam agora. Eu quero a minha bênção, eu exijo a minha bênção, Senhor. E a religião cria um bando de crianças, infantis, pessoas espiritualmente infantis que ficam, me dá a bênção, me dá a bênção, me dá a bênção. E todo culto quero minha bênção, me dá a bênção. E os líderes espirituais, sabendo disso, estão prometendo, venha porque você vai ganhar a sua bênção, venha porque você vai ganhar. Ele vem, não ganha bênção. Domingo que vem, venha que você vai ter bênção aqui. Venha que você vai ter bênção aqui. E a religião agora está nadando em cima disso. E nós perdemos o que a palavra de Deus diz, que Ele nos transformou em árvores frutíferas. É para você abençoar. É para você ajudar, dividir. Porque Deus tem dado a você bastante. Deus nos dá. Se a gente fosse fazer a lista de que Deus nos dá, mas pode ver, a gente vai orar, a gente pede e agradece só. Muito obrigado por isso. Dificilmente a gente já agradece agora a alimentação do dia a dia. E Deus tem nos dado tudo. E vocês querem mais o quê? Eu dei o meu filho. Vocês querem mais o quê? Eu dei o meu filho, Jesus, eu dei a mim mesmo. E vocês ficam só de mão, estão interessados só nas minhas bênçãos. Ficam negociando comigo, trazendo dinheiro para eu abençoar. Vocês pensam que eu sou o quê? Que eu sou prostituto? Mas a gente trata, às vezes, Deus assim. Se o Senhor me abençoar, eu te dou isso. Eu te dou o meu dízimo, eu te dou uma oferta. Me abençoa que eu ajudo na igreja. Isso ofende a Deus. Isso ofende a Deus. Porque às vezes Deus Ele dá sem você pedir. Não precisa pedir. Ele diz, olha, se você se agradar de mim, que é que o Salmo 27, né, que diz, agrada-te do Senhor, e Ele fará o quê? Ele fará os desejos. Você não precisa nem pedir, basta você desejar no seu coração que Ele já está disposto a
a agir e a te dar. Isso é evangelho. A religião não. A religião diz, não, você tem que pedir, insistir. E fazer jejum. E não vem aqui pedir, não pense que bênção é de graça, não. Se você não deixar uma ofertinha, no mínimo de R$50, de R$100, de R$1.000, você não vai levar bênção não, meu irmão. Não é assim que a gente ouve na televisão? Como eu vou em Israel? Eu vi esses dias um pregador falando, eu vou a Israel e eu vou com essa manta branca e você coloca a sua digital aqui na branca e uma ofertinha de no mínimo R$300. Então eu vou representar você lá em Israel e pedir sua bênção. Só Deus para ter misericórdia de uma pessoa assim. Mas ela vai ter consequências. Mas a gente não pode criticar porque a gente faz às vezes a mesma coisa. E ele vai dizer, não, você é uma árvore que dá o fruto no tempo próprio. Fruto que permanece, fruto que não apodrece, fruto que tem semente, que multiplica. Fruto que multiplica. Ele está falando de Cristo, mas está falando da gente também, está falando do povo. É impressionante. Aí ele diz assim, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Oh, peraí, como não murcha? Toda árvore murcha as folhas e cai. Porque folha não murchar quer dizer que a árvore está viva. Quando as folhas murcharem e caírem, a árvore morreu. Mas a árvore está viva. Olha que coisa interessante, o salmista está falando não só para jovens, está falando para idosos aqui. Está dizendo que a vida passa, mas as folhas continuam vivas. Se você entender isso, porque a filosofia de vida da sociedade é o seguinte, até os 50 anos, se você não construiu alguma coisa, pode esquecer. Você não serve mais. Não serve mais. Até os 50 anos, 55, 60 anos, acabou. 70, 80, compre seu caixão. Você morreu e não enterraram você. É assim que a sociedade diz para nós agora. E estão preocupadíssimos, né? Porque agora a gente está vivendo mais. Então tem que mudar a aposentadoria, tem que mudar tudo, o plano de saúde, porque vai dar prejuízo no sistema econômico, né, da sociedade. E a gente, aí vem a angústia, aí eu estou ficando velho, como é que eu faço? O que eu vou ganhar de aposentadoria não vai dar para eu viver e tal. E, o Ismael falou que aqui é uma cidade dos aposentados. Os caras se aposentam e vêm morar aqui em Tupi, porque aqui é uma beleza de vida. Para uns tá bom, mas para outros fica numa angústia. Entendeu? E aí? E a velhice? E você começa, na velhice, você começa a murchar. Você começa a ficar ranzinza. Você começa a ficar rabugento. Você pode ver, tem idoso que é de bem com a vida. Mas tem idoso que está demorando. Esse cara não vai acabar agora. Não, eu quero ir para casa. Eu quero comer isso. Rabugento. Murchou. Acabou a vida. Acabou o verde. Ele diz aqui, não. O verde continua. Não é gostoso você conhecer uma idosa, uma velhinha, 80 anos, 90 anos, toda feliz? Minha mãe ficou viúva. Nossa, ela tinha 60 anos, ela entrava na igreja e ficava olhando para ver se tinha um velhinho para ela casar. Cheia de vida. Cheia de vida. João, aos 90 anos, né? Mato velho. Não, senhor. Não, senhor. Isso aí é árvore plantada. Fui eu que plantei essa árvore. As folhas não vão murchar, não. E João escreve o Apocalipse
aos 90 anos. Então é uma coisa fantástica, a diferença do evangelho e da religião. E o salmista está dizendo isso para eles. Vocês foram plantados aqui no deserto. Mas é difícil. Mas Deus falou que aqui é a terra que mana leite e mel. Nós vamos transformar isso no jardim. E até hoje Israel transforma o deserto em jardim. Por isso que o Bolsonaro está indo atrás deles lá para abençoar o Nordeste. Não é? Até hoje é um povo abençoado. É impressionante. Embora não acreditem em Jesus Cristo. Mas então, e para finalizar, ele diz assim, né? E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha que coisa maravilhosa. O que ele diz aqui? Vamos ver aqui. Que nunca perde suas folhas e que está sempre florescendo. Aqui ele diz sempre florescendo, quer dizer, já deu fruto e agora está florescendo para dar mais fruto ainda. Quer dizer, produzindo. Aqui ele diz, e tudo quanto ele realiza, ele faz, ele será bem sucedido. Ou seja, o que você decidir fazer, eu estou junto. Eu estou com você. Quer mudar de vida? Estou com você. Quer abrir um negócio? Estou com você. Quer fazer um novo projeto? Vai firme que eu estou com você. E vou te abençoar. E você vai ser bem sucedido. Não quer dizer que vai cair do céu. Tudo você tem que lutar. Mas quantas vezes Deus começou uma boa obra na gente, mas a gente não acreditou. Desistiu. E aí? Nós não acreditamos na palavra de Deus, não acreditamos no que Deus diz, não acreditamos que Deus fala com a gente, Deus quer falar com você, Deus fala com a igreja, Deus fala com o seu povo, mas fala com você, pelo seu nome, chama pelo seu nome. Você tem que entender o que você faz profissionalmente. Deus distribuiu as profissões. Cadê o irmão que corta cabelo? Cadê? Saiu? Estava preparando o pós-culto lá. Ah, tá bom. Ele me contou um pouquinho da história dele ali fora. Meus irmãos, vocês têm que pedir a ele para ele vir dar testemunho aqui. A história de vida dele é um negócio. Eu falei para ele, você tem que escrever um livro dessa sua vida. É impressionante. Como é que você sobreviveu? Ele falou, mas pastor, eu tentei suicídio. Mas Deus não permitiu eu morrer. E está aqui vivo. Aqui. É impressionante. Nós vivemos mais a religião que agrada a gente, deixa a vida, mas a gente perde de viver o evangelho em cada minuto da nossa vida, em cada hora da nossa vida, não só na nossa casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, mas na nossa empresa. Se eu sou empregado, se eu sou patrão, tudo são bênçãos diferentes, são frutos diferentes que Deus proporciona. E você perde. E vem as consequências. Você é uma pessoa que fica reclamando. Hoje eu não suporto mais irmãos reclamando do governo, reclamando do Bolsonaro, reclamando do PT, reclamando do Lula, tem que soltar o Lula. Não consegue ver a mão de Deus. Não consegue ver o dedo de Deus na política brasileira. Deus disse, chega! Vai fora, agora vai uma outra coisa. Tem que ver. E fica reclamando. E perde de ser como a árvore frutífera. Perde de ser como Cristo. Deus quer construir a imagem de Jesus em você. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E especificamente a imagem e semelhança de Cristo. Deus quer ver Jesus em você. Deus quer ver Cristo em você. Tanto nos homens como nas mulheres.
Não é, você agora vai deixar o cabelo comprido, a barba, para se parecer com Jesus. Não é nesse sentido, é no sentido do caráter de Jesus, do amor de Jesus, da misericórdia de Jesus. E aí você vai experimentar uma vida excelente, né? Algo porque o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento, e para que experimentais as coisas excelentes que Deus tem para vocês. Querido, não aceite menos. Satanás quer que você fique conformado com uma vidinha medíocre, religiosa, presbiteriana, independente. Com todo o respeito, pastor. Não se conforme com isso. Você é filho de Deus. Você sabe o que é isso? Não é filho do rei, não. É filho de Deus. Deus é muito mais que um rei. Mas pelo menos se você tivesse consciência que você é filho de rei, já seria uma grande coisa. Mas você é filho de Deus. Você é o queridinho do Senhor. Você é a queridinha de Deus. Deus te ama de paixão. Ele fez como é que a gente fala? Fez de gato e sapato para que você fosse restaurado, para que você tivesse vida e vida em abundância. Seja como a mulher samaritana, beba dessa água, e essa água vai fazer de você uma fonte. Você não vai ficar bebendo da fonte a vida toda, não. Você vai ser a fonte. As pessoas vão vir com o copo, com a garrafinha para beber da sua vida. Eu quero mais. O que é que você tem que eu não tenho? Por que que você é um homem inteiro? Por que que você é um homem bom? Aí tem as qualidades: bondoso, paciente, crédulo, um homem santo, uma mulher santa. Por que que você é assim? Você trabalha aqui, você ganha o mesmo salário que eu ganho, você vive na mesma cidade, você vive no mesmo país, na mesma cultura, você fala a mesma língua, mas você é diferente. O que que você tem que eu não tenho? E você tem que dizer: eu tenho Javé, eu tenho Jeová, eu tenho Deus, eu tenho Jesus Cristo, e você pode também. Isso não é privilégio meu, não é privilégio de ninguém, é privilégio de todos aqueles que creem. E Deus vai te usar, e você vai se sentir realizado, próspero, vai se sentir uma pessoa rica, milionária, porque tem o tesouro mais precioso que uma pessoa pode ter. Amém? Amém. Baixe sua cabeça e vamos orar e agradecer a Deus.